Bom, vamos lá. Na semana passada nós estávamos conversando a respeito do arcadismo, vimos arquitetura, vimos pintura, conversamos a respeito da escultura, falamos daquela casa maravilhosa, e Nara trouxe a contribuição falando da casa do Gustavo Lima. É sensacional, a gente ficou rindo daquilo tudo, né? Mas a gente não chegou a entrar propriamente na questão do texto em si, né? Do texto arcádico em si, das influências até a manifestação das produções artísticas. A gente não chegou a falar da linguagem em si, né? Como diferenciar, como olhar um texto arcádico e saber que ele é arcádico e não barroco, que ele é arcádico e não romântico, que ele é arcádico e não moderno. Tá? Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre essas questões. Tá? Então, vou colocar aqui para você, vou projetar aqui para você, para que você veja. A gente está dando continuidade e, na verdade, eu acho até que eu não passei nenhum exercício na semana passada sobre arcadismo, porque eu não havia chegado a esse ponto. Eu acho que eu não passei, mas, de qualquer maneira, hoje eu vou passar, porque a gente já vai ter visto, né, bastante conteúdo, basicamente já quase que encerrando o arcadismo. Então, vocês conseguem enxergar aqui, né? Hoje a gente vai analisar as influências e a linguagem do arcadismo em si, tá bom? Coloquei aqui para vocês o seguinte, pessoal, que um dos maiores influenciadores do pensamento e das atitudes do arcadismo foi Horácio, ok? Poeta latino. E o Horácio defendia muito essa questão do carpe diem. Carpe diem é aquela frase extremamente tatuada nos corpos alheios, né? Acho que todo mundo conhece alguém que tenha carpe diem tatuado, ou todo mundo já sentiu vontade de tatuar carpe diem, ainda bem que eu não senti, porque, enfim, o carpe diem quer dizer muita coisa, né? Então, essa ideia horaciana, ela representa ali a ideia de viver o presente, de aproveitar o dia, de desfrutar desse dia, visto que o tempo ele corre, o tempo ele passa rápido, o tempo ele se esvai nas nossas mãos. Então o pensamento era que se eu posso entender que o tempo corre, eu vou aproveitar o máximo que eu puder. Só que essa ideia de carpe diem a gente já conhece do barroco. A gente já via no barroco esse tipo de pensamento, né? Só que o carpe diem do barroco, ele é diferente do carpe diem do arcadismo. E aí, eu acho que a gente pode pensar... Só um minuto. Eu acho que a gente pode pensar, quando a gente fala sobre carpe diem barroco e carpe diem arcádico, a gente pode pensar em duas situações, né? O homem barroco, ele tinha a ideia do carpe diem por conta apenas da efemeridade da vida, tá? O homem arcádico, ele pensava o carpe diem como uma questão ali de aproveitar o momento presente, mas... Só um minuto, pessoal. Vocês não sabem como atrapalha a pessoa chegar atrasada. É absurdamente desconcentra, sabe? Mas eu acho que a gente pode pensar... Bom, voltando. Então, a questão do carpe diem arcádico, ele não é só a ideia de você aproveitar o tempo, porque o tempo passa rápido, ok? O carpe diem também é, literalmente, você aproveitar o dia. O dia em que sentido? A natureza, desfrutar daquilo que os deuses ofereceram para nós. Tanto é que eles gostavam muito, passavam basicamente todo o dia
né, compondo, fazendo canções para sua amada, poesia, né, tocando a lira e cantando, declamando as poesias para as amadas. Então, a ideia do Carpe Diem arcádico se diferencia do barroco, porque o barroco é mais aquela tensão mesmo de que vai morrer amanhã, porque ele está perdido, ele perdeu a fonte da credibilidade na religião, então ele está desconcentrado, ele está em crise, ele está vivendo péssimos momentos. Então ele vê ali no pecado, né, na vontade de pecar, aquela vontade de aproveitar, né, de se deixar levar pelo prazer carnal, mas ao mesmo tempo teme a reação de Deus. Já o Carpe Diem arcádico é não só essa ideia de você pegar e aproveitar que o dia, que o tempo passa, mas também aproveitar a natureza em si. O arcádico tem uma relação muito forte com a natureza, tá? A natureza é o pano de fundo do arcadismo. A natureza é um dos componentes que inspiram os arcádicos em suas produções, tá? Então, eu coloquei aqui para você o seguinte: Carpe Diem horaciano, que consiste no princípio de viver o presente, foi uma postura comumente assumida durante o arcadismo. Sua filosofia é aproveitar ao máximo o momento presente, pois o tempo corre célere. Em várias passagens das liras de Dirceu, nota-se a adoção dessa postura, como, por exemplo, nos seguintes versos. Então, vamos lá. Prendamo-nos, Marília, em laço estreito. Gozemos do prazer de sãos amores. Sobre as nossas cabeças, sem que o possam deter, o tempo corre. E para nós o tempo que se passa, também, Marília, morre. Então, eu gostaria que a gente pensasse aqui sobre algumas observações, né, desse trechinho. Então, não só a ideia do Carpe Diem, mas o que mais que a gente pode visualizar, que a gente pode anotar aqui, vou até sair e deixar em modo de edição, o que a gente pode observar desse pequeno trecho? Qual é a interpretação de vocês a respeito desse pequeno trecho? Uma ideia do tempo, né? Como sendo alguma coisa preciosa. Vou botar aqui, ó, aproveitar isso que você falou, vou botar aqui, ó. Preciosidade do tempo. O que mais que a gente pode perceber em relação à relação que se estabelece entre os dois? Que tipo de amor é esse que eles têm? Pessoal, qual a relação, essa relação de amor que eles têm? O que nós entendemos sobre essa relação de amor que eles têm? É um amor convencional? É um amor moderno? É um amor que não é amor de verdade? Qual é a concepção que a gente tem aí de amor ao ler? Prendamo-nos, Marília, em laço estreito, gozemos do prazer de sãos amores, sobre as nossas cabeças sem que o possam deter, o tempo corre, e para nós o tempo que se passa, também, Marília, morre. Parece uma coisa bem íntima, né? Sim, então existe uma intimidade, existe uma relação muito forte aí, a gente chama isso de amor convencional, tá? É aquele amor convencional, aquele amor mesmo do relacionamento duradouro, em que há união,
em que há amor, em que há desejo, em que há, como é que eu posso dizer? Compartilhamento, né? Parceria. Então, a gente vê aí a questão da preciosidade do tempo na ideia de carpe diem. A gente vê amor convencional, né? A gente vê união, a gente vê ligação. E a gente vê também, em algum grau, que o passado não é importante, né? O passado não é tão importante. O presente é mais importante, tá? Então, é bacana a gente anotar essa coisa, porque para os românticos o passado vai ser muito importante. Para o barroco o passado vai ser muito importante, né? Porque ele vai voltar ali às origens para tentar entender. Agora, o arcádico não. O arcádico vive muito a questão do presente, do hoje, do agora. Desfrute hoje. Não deixe para desfrutar amanhã o que você pode desfrutar hoje. Tá? Então, isso é algo muito importante. Tá? Eu vou colocar aqui para vocês. Desfrute do presente. Tá bom? Desfrute do presente. Beleza, então. Então, partindo disso, nós vamos agora analisar algumas expressões que são importantes do ponto de vista de prova mesmo, tá? Então, nós temos carpe diem com essa concepção de aproveitar o dia, de aproveitar a vida, aproveitar literalmente o dia, né, em que a natureza se mostra. Mas a gente também tem um conceito muito importante, que é esse conceito que eu coloquei aqui no primeiro tópico, que é o seguinte: também por influência de Horácio, os Árcades adotam a áurea mediocritas, que consiste na exaltação do meio termo, da simplicidade. Essa posição de equidistância entre dois polos opostos era buscada no contato com a natureza. Então, vamos lá. Essa áurea medíocre, né, em tradução livre para o latim, o que se quer dizer sobre isso? A ideia de simplicidade. Quando a gente pensa em simplicidade, a gente pensa em arcadismo. Quando a gente pensa em luxo, a gente pensa em barroco. Tanto é que nós percebemos a diferença das construções barrocas para as construções arcádicas. As construções arcádicas são clean, né? São bem clean, bem limpinhas, assim, sem muita riqueza de detalhes, né? As esculturas apresentando suavidade, leveza. Agora, o barroco não. O barroco é aquela coisa pesada, aquela coisa cheia de ouro, aquela coisa absolutamente detalhada. E aí essa áurea mediocritas vinha como um conceito que era percebido na poesia. Por quê? A poesia arcádica, ela é simples. Ela não é complexa de você entender. Você consegue ler e entender perfeitamente. Tanto é que fizemos isso aqui, ó. Fizemos isso aqui agora e entendemos muito facilmente. Não há jogos de palavras, né? Não há nenhum tipo de relação nesse sentido, de dificuldade, de complexidade, porque o vocabulário é muito denso. Não, isso não existe. Tá? Isso é mais uma questão barroca mesmo. Aqui no arcadismo, não. Aqui no arcadismo a gente consegue perceber uma linguagem simples que está associada a esse conceito. Tá? Uma outra questão muito importante que serve aí de referência para a redação, para a interdisciplinaridade, é a ideia do Fugere Urben, né? Que é justamente a ideia que na cidade a gente tem o confronto aí dos interesses burgueses com a naturalidade do ser humano, né? É sempre bom a gente pensar que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe, e a sociedade está na cidade em si, nas disputas territoriais, nas disputas por emprego. Então, quando o homem está em seu estado natural, ou seja, em seu estado na natureza, ele é simples, ele é bom, mas quando ele tem de disputar
quando ele tem de ocupar outros espaços em que ele compete, ele revela a maldade em si mesmo. Então, o conceito de Fogueira-Urban é um conceito que é arcádico, né? Porém, ele é um conceito que a gente pode usar muito na redação quando a gente fala sobre qualquer tema relacionado à natureza humana, tá? Então, já fica a dica aí para você anotar. Eu coloquei aqui para você o seguinte, daí a proposta de fugir da cidade e a procura do locus amenus. Esse locus amenus aqui, na verdade, eu vou até também colocar, não sei por que eu não coloquei, colocar em itálico, porque isso é também uma outra expressão arcádica, que é o lugar ameno, né? Que lugar ameno era esse? Para o arcádico, o lugar ameno era o lugar que remetia ao campo. Era a paisagem bucólica, era simplesmente a relação, né, que se tinha com o campo, com a natureza. Esse locus amenus, loco é lugar, amenus, ameno, né? Esse lugar ameno é o campo. Somente no campo você é capaz de ser feliz, somente no campo, na natureza em si, você revela o seu melhor, tá? A procura do locus amenus, de um refúgio ameno, de uma vida simples, bucólica, do homem vivendo como os pastores em oposição aos centros urbanos monárquicos. A luta do burguês culto contra a aristocracia se manifesta nessa busca pela natureza. Então, assim, é importante a gente perceber o seguinte, o homem arcádico, ele defende muito essa questão do campo em si, né? Mas nem os homens arcádicos conseguiram fugir dessa hipocrisia que é o ser humano, né? O ser humano é uma hipocrisia total e absoluta. Por quê? Os poetas, apesar de eles defenderem a ideia de que o campo era o melhor lugar, de que a natureza era a natureza porque a natureza era a natureza em si, ela revelava em si todo o seu poder, porque ela era uma construção, né, dos deuses. Apesar de eles pensarem nisso, eles eram pessoas que viviam, né, nos centros urbanos. Então, existe nesse momento uma hipocrisia a partir do momento em que eu defendo na minha poesia a necessidade de estar no campo, a necessidade de viver no campo para me encontrar enquanto ser humano bom, mas eu, na minha vida real, vivo no centro. Então, essa é uma das maiores hipocrisias. Quando as provas colocam sobre isso, elas colocam usando uma expressão arcádica muito forte, que é o fingimento poético, tá? Existe um fingimento poético no arcádico muito grande. O arcádico é uma mentira, de alguma maneira, tá? É preciso salientar que esse objetivo configurava apenas um estado de espírito, uma posição política e ideológica, uma vez que todos os árcades viviam em centros urbanos e burgueses que eram, lá estavam seus interesses econômicos. Havia, portanto, uma contradição entre a realidade do progresso urbano e o mundo bucólico por eles idealizado. Então, você, burguês, idealiza uma vida no campo, porém você não vive essa vida. Você vive a vida lá de disputa territorial, de disputa por emprego, de disputa por voz, disputa política. Então, é importante a gente saber dessa contradição arcádica, tá? Enquanto a contradição no barroco era uma contradição em função da fé, a contradição arcádica, ela ocorre em função do idealismo que se faz sobre o campo e a vivência no centro urbano, tá? É importante a gente anotar isso e perceber. Bom, aqui nós temos o seguinte, nós temos uma outra poesia, né? E nós vamos pensar aqui sobre o que conversamos para tentar interpretar um pouco essa poesia que a gente tem aqui na nossa frente, tá? Então, vamos lá. Se sou pobre pastor, se não governo, reinos, nações, províncias, mundo e gentes,
Se em frio, calma e chuvas inclementes, passa o verão, outono, estio, inverno, nem por isso trocar o abrigo terno desta choça em que vivo, quais enchentes, né? Dessa grande fortuna, assaz presente, tenho as paixões desse tormento eterno. Eu vou repetir para você. Se sou pobre pastor, se não governo reinos, nações, províncias, mundos e gente, se em frio, calma e chuvas inclementes, passo o verão, outono, estio e inverno, nem por isso trocar o abrigo terno desta choça em que vivo, quais enchentes. Dessa grande fortuna, assaz presentes, tenho as paixões desse tormento eterno. Então, vamos lá. Quais seriam as observações vistas aqui? Sobre o que nós conversamos, sobre as expressões vistas, né? Onde que podemos perceber a ideia do fugere urbem, a ideia do locus amenus, a ideia de você viver aproveitando o dia, aproveitando a natureza, os elementos da natureza, a essência humana. Como que podemos perceber isso nessa poesia? Me diga aí. Podemos perceber a vida simples da qual eles falam sempre? Onde podemos perceber? Acho que nessa parte que ele fala, nem por isso trocaram o abrigo terno desta choça em que vivo. Acho que ele está falando justamente desse fugere urbem, né? Do campo, da tranquilidade. Sim, sim. Tipo, eu não vou trocar o abrigo que eu tenho aqui, mesmo que eu viva aqui em situações, né, que não são boas situações para alguém viver, mas eu jamais trocaria, né? Então a gente percebe, eu vou colocar aqui como observação, que rola de fato um estilo de vida simples, do qual o eu poético não quer se libertar, tá? Não quer abrir mão, vou botar assim. Beleza, deixa eu colocar aqui embaixo, ó, botar assim. Estilo de vida simples, do qual eu poético não quero abrir mão. O que mais? Essa áurea mediocritas, que é essa ideia de simplicidade, a gente consegue ver em qual verso? Quando ele fala, se sou pobre pastor, se não governo. Exato. Então, essa questão, vou colocar aqui para você, ó. Vida simples por ser o quê? Por ser pastor, né? Vida simples por ser pastor. Exatamente. Vamos lá. Se sou pobre pastor, se não governo reinos, nações... Olha a ideia de poder, né? Governar reinos, nações, províncias, mundo. Né? Então, toda aquela referência ao poder que normalmente nós visualizamos na cidade, né? A divisão ali dentro da cidade de poder, dos poderes em si, né? E no campo não tem isso, né? Cada um é dono da sua coisa, cada um vive a sua vida, né? Cada um está ali em seu estado natural. E aí a natureza também se revela aqui quando ele fala, né? Chuvas, passa o verão, outono, estio, enchente. Então a presença da natureza aqui, ela é real, ela ajuda a compor. Tá? Vou botar aqui para você. Ela ajuda a compor esse cenário. Beleza? E aí, enfim, acho que a gente pode, né, já partir para um próximo, porque de fato a gente conseguiu já enxergar aquilo que a gente conversou há alguns segundos. Ô, já. Bom, fala, amor.
Nessa parte que ele fala, tenho as paixões desse tormento eterno. Tipo, tormento é uma coisa ruim, né? Mas ele fala que ele gosta. Isso também se encaixa nessa parte do estilo de vida simples, que ele não quer abrir mão, né? Sim, e é uma contradição, né? Assim, de Uhum. alguma maneira, né? Porque ele não quer abrir mão, mas a ideia de paixão é que você é doente por alguma coisa, né? Estar apaixonado é estar doente por alguém, por exemplo. E isso traz um sofrimento, mas ele não quer abrir mão disso. Né? Então, ao mesmo tempo, revela-se aí uma contradição interessante também, tá? Vou colocar essa observação aqui. Opa, também. Calma aí que saiu tudo minúsculo. Vou botar aqui versus. Vou botar aqui. Pronto. Beleza. Vamos seguindo então. Vamos lá. Essa concepção da qual estávamos falando, né, a respeito aí desse fingimento poético, né, visto que sabemos que eles todos viviam nos centros urbanos. Né? Essa concepção é muito importante, tá, gente? Quem já traz isso para a gente, na literatura, é o Fernando Pessoa. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu espero muito que vocês já tenham ouvido falar, porque, enfim, não ouvir falar de Fernando Pessoa é muito problemático. Ele é um grande poeta português, tá? A literatura portuguesa em si é um dos maiores nomes, se não for o maior, né? Quem já foi a Portugal sabe que a referência, fala Fernando Pessoa, é como se falasse Machado de Assis aqui, tá? Ele já traz dentro de suas produções essa concepção de fingimento poético. Ele tem, inclusive, uma poesia na qual ele diz que o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a sentir que é dor, a dor que deveras sente. Vocês já ouviram falar nessa poesia que eu declamei rapidamente? Aqui. Do poeta? O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a sentir que é dor, a dor que deveras sente. Já ouviram essa poesia? Sim. Já leram, né? Isso é bem comum, assim, de cair num exercíciozinho, numa prova, e justamente traz esse fingimento poético, tá? E o fingimento poético, ele é justificado em função de a vida não casar, a vida real não casar com a vida idealizada dentro das poesias arcádicas, tá? E aí, o que é importante a gente perceber quando a gente estuda arcadismo? Existe o pseudônimo pastoril. Então, os poetas, eles admitem uma personalidade e assinam suas poesias arcádicas com essas personalidades. Então, por exemplo, é como se a Sara assinasse uma poesia se chamando de Tainá, por exemplo. Né? É como se eu, Jarline, assinasse uma poesia que, na verdade, foi feita pela Kemily. Né? Na verdade, são os nomes falsos, né? São personalidades que você assume
para construir essa produção poética. Eles faziam muito isso. Por quê? Chegou um momento em que começou a se questionar bastante isso, do tipo, tá, você faz poesias defendendo a natureza e defendendo que a vida boa é na natureza, mas você vive no centro urbano? Como assim? Então, o que está acontecendo? Então, a ideia de fingimento poético, de você usar um pseudônimo pastoril, vinha disso. Vinha porque você não conseguia sustentar muito tempo aquela visão de que a vida boa para você era idealizada, quando, na verdade, você vivia ali no centro urbano desfrutando de tudo, desfrutando do comércio, sem dividir as suas conquistas capitalistas com outras pessoas, tá? Então, é importante esse conceito em função disso, tá? Vocês entenderam, então, o que é fingimento poético no arcadismo? O poeta finge ser alguém e fala como esse alguém na poesia. Tudo bem ou não? Tudo bem. Beleza. A visão de mundo dos poetas árcades e a estética neoclássica se manifestam no estilo simples em nítida oposição ao barroco. O arcadismo é uma forte reação contra o barroco. Tá? Arcadismo e barroco são basicamente, assim, não vou dizer que eles não têm proximidade, porque eles têm em algum grau, né? Mas o arcadismo veio com a vibe para derrubar o barroco e seus excessos, tá bom? Agora, no arcadismo, nós temos a prevalência da ordem direta, tanto é que você lê as frases de uma maneira muito mais fluida do que se você lesse uma poesia barroca, né, em que você toda hora tem que parar, toda hora você tem que voltar para ler, porque está confuso. No arcadismo, não. No arcadismo, a gente vai privilegiar a ordem direta. E o que é a ordem direta do português? É você colocar o sujeito, é você colocar o verbo depois, o objeto depois, tá? Então, essa é a nossa concepção no arcadismo, tá? Nós temos também uso de adjetivos para descrever as atmosferas, descrever atmosferas de suavidade, de harmonia. Então, é muito comum perceber no arcadismo, nas poesias arcádicas, adjetivos como ameno, aprazível, calmo, equilibrado, palavras que remetam a essa noção de tranquilidade. Não são palavras pesadas como as palavras usadas no barroco, em que havia pecado, em que havia tortura, em que havia sofrimento. Não. As palavras, até as palavras no arcadismo, são equilibradas, tá? É importante que a gente pense nisso. A seleção vocabular prende-se a alguns campos lexicais. Então, para construir essas poesias arcádicas, ok? Nós temos aí concepções vocabulares. Nós temos palavras e expressões que normalmente estão no campo da antiguidade clássica. Então, muitas das poesias arcádicas vão fazer referência à mitologia grega, na verdade, a mitologia greco-romana, né? Não só a grega, mas a romana também. Conceituações gregas, tá? De musas, de ninfas, de deuses, exaltação da natureza, e aí você já percebe que existe aí uma proximidade com o romantismo, porque o romantismo também exalta a natureza, só que os propósitos aqui são diferentes. Os propósitos de exaltação da natureza no arcadismo, eles lidam com o fato de que a natureza é o melhor cenário para você poder viver e desfrutar a sua vida, enquanto que no romantismo a natureza é uma personagem principal, porque a gente quer construir a nossa ideia de identidade nacional. Logo, a gente precisa valorizar o que a gente tem de bom aqui, tá? E há uma forte presença também do amor idealizado e convencional. Então, você nunca vai perceber, nas palavras escolhidas para representar o amor idealizado, você nunca vai perceber aquele amor, como é que eu posso dizer? Aquele amor intenso demais,
aquele amor que dói, você não vai perceber isso, você vai perceber um amor parceiro, um amor companheiro, um amor equilibrado, né? Sem essas loucuras do barroco em que você tinha de ficar com aquela mulher de qualquer jeito, porque você queria dar voz às suas vontades carnais. Não, aqui não. Aqui, ó, raciocínio e razão em primeiro lugar. Tudo bem ou não, pessoal? Tudo bem. Bom, nós temos aqui algumas características principais, né? Umas nós já falamos, outras vamos comentar agora, mas é só como se fosse assim, um resumão para a gente poder fechar essa ideia das características da poesia arcádica. Bom, eu coloquei aqui para você o seguinte: existe um antigongorismo. E aí botei para você que é necessário cortar os exageros, o rebuscamento e a extravagância característicos do barroco, retornando a um estilo literário mais simples. Então, o arcadismo é um estilo literário mais simples que o barroco. Beleza. Só que existe também uma expressão latina que é inutilia truncar, que se fala, é a ideia de cortar o inútil. Isso cai em prova também direto. Essas expressões arcádicas, elas caem em prova e muitas questões falam sobre isso, e é para você conseguir perceber dentro de uma parte da poesia onde está presente o inutilia truncar, onde está presente o fugere urbem, onde está presente o locus amenus, onde está presente a aurea mediocritas. Então, a gente tem aí que saber dessas expressões arcádicas, tá? Elas estão aqui dentro desse slide, depois eu vou disponibilizar para você, para que você possa estudar, mas é importante você pensar nisso, tá? Inutilia truncar é o quê? Cortar o inútil, tá? Cortar aquilo que é inútil, aquilo que não presta, aquilo que é exagerado. O barroco era muito exagerado, verborrágico para caramba, falava demais. Aqui não, aqui nós temos mais um equilíbrio, tá? Nós vamos perceber que os arcádicos, eles são, na realidade, muito ligados à concepção greco-latina e até os renascentistas mesmo, porque na época essa ideia do renascentismo, né, da razão, do equilíbrio, dos valores, então tudo isso também vai estar presente, né? São sempre pontos de questões, isso que eu estou falando, né? Quando eu crio o slide para você, eu crio pautada em cima das questões que podem aparecer, tá? É como se os slides aqui fossem os gabaritos, as possibilidades de gabarito, tá? Nós temos a valorização da natureza, em que há uma busca de uma vida simples, bucólica, pastoril. Então, nós vamos ver muito esse termo bucólico, que diz respeito a campo, diz respeito ali à natureza em seu estado, em sua essência. Então, você vai ver muitas personagens presentes ali, em cachoeiras, em parques, em montanhas, tá? É muito comum isso aparecer. A questão do fingimento poético, do qual já falamos, né? Que vão se revelar por meio de pseudônimos, pseudo falso, nomos, nomes. Então, são falsos nomes que são usados. E sobre o aspecto formal, nós temos os sonetos e os versos decassílabos, tá? Que são aqueles versos com 10 sílabas poéticas, tá? E o soneto é a principal aí representação mesmo desse tempo. Quando a gente fala em barroco e arcadismo, a gente ainda fala de influências muito fortes da Europa. Essas influências europeias são muito fortes ainda. Então, você vai ver normalmente a presença de sonetos para manifestar esse tipo de movimento, tá? É muito comum, bastante comum. Agora nós vamos entrar em si na análise
duas figuras, tá? Dois nomes importantes para a questão da poesia lírica, tá? Em Minas Gerais, que é o Cláudio Manuel da Costa e o Tomás Antônio Gonzaga. Esses caras, vocês podem ter certeza que quando alguém fala de arcadismo, ou vai falar de Cláudio Manuel da Costa, ou vai falar sobre Tomás Antônio Gonzaga. Nós temos aí Santa Rita Durão e Basílio da Gama, que também são outras personalidades. Acredito que na próxima aula a gente vai falar sobre isso, mas esse nome aqui é um nome importante, tá? E daqui a pouco a gente vai ler uma poesia dele para perceber aí o que a gente pode extrair. A obra do Cláudio Manuel compõe-se de algumas poesias de sentido gongórico escritas sobre a influência jesuítica, tá? Seus temas giram em torno de reflexões morais e contradições da vida. Então, nós vamos perceber contradições e reflexões dentro da poesia do Cláudio Manuel da Costa, tá? Vamos acompanhar aqui. Vamos perceber o que podemos extrair desse tipo de produção. Destes penhascos fez a natureza, o berço em que nasci. Ó, quem cuidara, que entre penhas tão duras se criara uma alma terna, um peito sem dureza. Amor que vence os tigres por empresa. Tomou logo render-me, ele declara. Contra o meu coração, guerra tão rara, que não me foi bastante a fortaleza. Por mais que eu mesmo conhecesse o dano a que dava ocasião minha brandura, nunca pude fugir ao cego engano. Vós que ostentais a condição mais dura, temei penhas, temei que amor tirano, onde há mais resistência, mais se apura. Então, olha esse amor. Onde há mais resistência para o amor, mais ele se apura. O que seria um amor se apurar, galera? O que vocês acham que representa um amor que se apura? Seria o quê? É no sentido de pureza? Ou de apurar mesmo? Não sei. O que você acha? Não sei. Vamos ouvir aí outras pessoas, vamos ver o que elas pensam sobre. Vai, galera. Eu acho que é no sentido porque ele fala assim, onde há mais resistência, mais se apura. Então, tipo assim, quanto mais resistente, mais, tipo assim, intimidade, respeito, essas coisas, tipo, mais forte fica o relacionamento. Quanto mais, é como se fosse assim, quanto mais você luta por aquele amor, é isso que você está querendo dizer? Sim. Quanto mais você luta por ele, mais forte você tem o sentimento, né? Ele fica mais apurado, não é isso? Eu vi dessa forma. Sim, sim. Show. Mas vamos lá, vamos de estrofe por estrofe. Destes penhascos fez a natureza, o berço em que nasci. Ó, quem cuidara que entre penhas tão duras se criara uma alma terna, um peito sem dureza. E aí, pessoal, o que dá para perceber sobre isso? O que vocês percebem aí sobre essa questão? Sobre essa primeira estrofe. Vocês conseguem enxergar disso? Qual é a interpretação que vocês fazem em cima disso? Eu achei tipo uma contradição, que ele fala penhas tão duras se criaram uma alma sem dureza. Então, com um espaço duro, no sentido de, sei lá, talvez difícil, criou uma coisa que tem leveza. Sim, sim. E o que significa dizer uma alma terna e um peito sem dureza dentro de um ambiente? Porque, por exemplo, olha só,
destes penhascos fez a natureza o berço em que nascia. Ó, quem cuidara que entre penhas tão duras se criara uma alma terna e um peito sem dureza. O que é essa ideia de peito sem dureza? É uma pessoa o quê? Parece que ele está equiparando, né, a natureza como uma mãe, tipo, alma eterna, peito sem dureza, tipo... Exatamente. A alma terna é a alma delicada, né? É a alma carinhosa, compassiva. Então, essa alma terna e esse peito sem dureza revela o que a gente chama de ingenuidade, né? A natureza é a mãe e por mais... Ó, ele fala penhascos, né? Destes penhascos fez a natureza. Então, montanhas, penhascos, referências à natureza, né, que são muito comuns nesse tipo de produção, e que quem imagina, né, que entre essas penhas, né, penhas são pedras, são formações tão duras, ia se criar uma pessoa sem maldade, né, sem dureza. Quando fala sem dureza, é sem maldade, sem estar rígido para as questões da vida, tá? Vamos lá, essa segunda estrofe diz o seguinte: amor que vence os tigres por empresa, tomou logo render-me. Ele declara: contra o meu coração guerra tão rara que não me foi bastante a fortaleza. E aí? O que vocês entendem? Vamos que vamos. E como ele tinha poucos conflitos, ele não soube como resistir a isso. Amor que vence os tigres, ó, amor que vence os tigres por empresa, tomou logo render-me. Ele declara contra o meu coração guerra tão rara que não me foi bastante a fortaleza. Então, esse amor, vencer os tigres por empresa, significa o quê? O que vocês acham? Uma empresa faz o quê? Oferece o quê? Serviços, né? Tipo, vencer o amor que vence os tigres por empresa é como se fosse assim, na demanda que vai aparecendo, tudo que vai aparecendo, você vai vencendo. Só que contra esse amor, você não foi capaz de vencer. Você se rendeu, tá? Entendido isso, gente? Sim. Beleza, então por mais que eu mesmo conhecesse o dano a que dava ocasião minha brandura, nunca pude fugir ao cego engano. Vós que ostentais a condição mais dura, temei penhas, temei que amor tirano, onde há mais resistência, mais se apura. Então, olha só, por mais que eu mesmo conhecesse o dano, ele está falando dano de quê? De amar? De amar, exatamente. Aqui dava ocasião minha brandura, nunca pude fugir ao cego engano. Vós que ostentais a condição mais dura, temei que amor tirano. O que seria um amor tirano, gente? Que dita as regras. Exatamente. Exatamente. Um amor que dita as regras. E aí ele fala, onde há mais resistência, mais se apura. Tipo, mesmo você sendo isso que você é, eu estou totalmente entregue, meu coração foi vencido pela paixão e pelo amor que eu tenho por você. E mesmo que eu conhecesse, né, todas as questões aí
que me gerassem sofrimento, eu estive disposto. E quanto mais existe a resistência desse amor, mais esse amor fica forte, tá? Então, o entendimento geral dessa poesia seria isso. E aí, vamos às questões. Fala. Mas assim, os Árcades eram contra o Barroco, né? Mas, tipo assim, parece que eles também vivem o mesmo conflito, só que de proporções diferentes. Tipo, tem Não, isso. eles não vivem um conflito. Eles são apaixonados no sentido de se envolver com pessoas, né, com mulheres, enfim, no geral, a questão era essa, né? Era uma questão heteronormativa. Eles se envolviam, mas eles não sofriam carnalmente como o barroco, porque o barroco ele sofre, ele está em crise em função principalmente da dualidade religiosa. O arcádico não. O arcádico ele pode sofrer, é claro, só que por um relacionamento, pelo amor. O amor é a redenção do homem arcádico, entendeu? Entendi. Os conflitos são de origens diferentes. O conflito barroco é o conflito religioso que gera crise existencial. Conflito aqui nesse caso. E olha só, aqui nesse caso, tá, Sara? Isso aqui é um exemplo. Não podemos tirar esse exemplo como manifestação geral do arcadismo. Mas como esse cara cai muito na prova, né, é bom a gente ver, é bom a gente visualizar. Mas não é o mesmo. Não é a mesma contradição porque não tem a temática religiosa, entendeu? Tá bom, obrigada. Né? Vamos lá. Considerando forma e conteúdo, comente os aspectos clássicos do poema. Então, ó, forma e conteúdo. Qual seria, no caso, a forma desse tipo de poesia? O que você me diz? Forma que você quer dizer aquele negócio, aquela questão do 4433, do Isso. Qual o nome disso? soneto? Isso. Então, vamos lá, vamos responder, ó. Calma aí. Vamos responder. Vou botar aqui número 1, tá? A gente responder a primeira. Então, a forma é o soneto. Beleza. E sobre o conteúdo, pessoal, como é que a gente pode resumir o conteúdo que a gente viu agora? Do que se trata essa poesia? Dos sentimentos dele? Uhum. Qual o sentimento? O amor. O amor. E esse amor, ele tem a capacidade de fazer esse eu poético fazer o quê? Vou refazer a pergunta. Esse amor, ele provoca o quê nesse eu lírico? Vou voltar lá para você ler novamente. Parece que é algo meio incontrolável, né? Sim, mas como é que ele consegue perceber que é algo incontrolável? Será que incontrolável é a melhor palavra? Parece. Incontrolável parece uma coisa negativa, não sei. Fala. Foi mal. Parece que ele sabe de todas as limitações, de todas os conflitos desse amor, mas mesmo assim ele aguenta ali. Sim. E ele, não sei se você reparou, não sei se vocês repararam, mas aí vale a pergunta agora. Quando ele falou de amor, ele falou de amor
no segundo quarteto e no segundo terceto. Amor aqui está com letra maiúscula. Mas aí tu poderia pensar, tá no início da palavra, ok. E por que esse amor aqui está em letra maiúscula? Qual é a estratégia que os artistas, os poetas têm? O que eles querem quando eles colocam letra maiúscula numa palavra que não tem letra maiúscula? Personificar. Eita! Isso, todo mundo falou junto. Eles querem personificar, exatamente. Então, a personificação do amor, ela é presente aqui, e nós temos dentro dessa poesia uma reflexão sobre o amor. Então, esse sentimento gera dentro desse eu lírico uma reflexão. Ele consegue, né, tanto é que ele fala, meu Deus, quem pode imaginar que ia nascer uma alma assim e tal, dessas durezas todas aqui, né, dessas montanhas, que ia nascer uma alma ingênua. Aí ele começa a refletir, ele começa a falar, eu me rendi, né? Não fui forte o suficiente, me rendi a esse amor, conhecia o dano desse amor, mas mesmo assim não me deixei, né, abater pelo sentimento, continuei em busca dele. Então existe toda uma reflexão, né? Essa poesia, ela gera uma reflexão. O conteúdo dela, se a gente tivesse que responder, né, eu vou botar aqui, ó, se a gente tivesse que responder em alguma prova, é claro, a gente não faz prova discursiva, mas essas questões são questões, né, de fixação. Então, nós temos aqui um conteúdo, né? Eu vou botar aqui. Há uma personificação do amor, o qual, porque eu estou falando do amor, gera uma reflexão no eu lírico. E, mesmo conhecendo as dores de amar, mantém-se firme. Tudo bem ou não, gente? Tudo bem. Calma aí. Vamos para a questão 2. Questão 2 diz o seguinte: em que se baseia a antítese que marca o primeiro quarteto? Em que se baseia a antítese que marca o primeiro quarteto? Então, vamos lá. Vocês meio que já responderam quando a gente estava analisando. Primeiro quarteto é esse aqui, né? Aqui tem uma antítese. Que antítese é essa? Que ele fala que entre penhas tão duras se criaram peitos sem dureza? Isso, mas traduz isso para mim sem usar as palavras do texto, da poesia. Como que seria essa antítese? Você diria que era o quê versus o quê? Pessoal, ajuda aí.
Tipo um lugar e uma personalidade? Sim. Então, características locais versus características o quê? Pessoais. Pessoais, exatamente. Então, vou botar aqui, ó. Show de bola. Características locais. No caso, né? Penhasco, duro, versus características. É difícil fazer questão assim discursiva? Vocês acham? Fala para mim. Eu acho. Acho que de português é mais porque dá pra você interpretar de vários modos, né? Como, tipo, eu lendo, assim. É verdade. Eu acho perigoso, porque eu viajo muito. Mas é bom, mas você está na literatura. A literatura é para viajar mesmo. Normalmente, quem é muito centrado na realidade, muito objetivo, tem muita dificuldade em literatura. Quando eu era aluna, eu tinha muita dificuldade em literatura, sabia? Eu só fui ser boa em literatura só no ensino médio, mas tomava porrada na... Porque na escola, o que acontece? Vocês já pegaram a época em que literatura só começava no ensino médio, né? Eu acho que vocês já começaram... Eu não sei, vocês estudaram literatura no 9º ano? Eu só no ensino médio mesmo. É, só no ensino médio, pois é. Lá atrás, não. Lá atrás era no 9º ano. Eu estudei literatura no 9º ano. Não sei, pode ter sido, de repente, a escola. Imagina as crianças interpretando um texto barroco, Não, misericórdia. nossa, e a gente começava, mas a gente começava, o barroco era a última matéria do ano, porque a gente começava com carta de Pero Vaz de Caminha, quinhentismo, né, os relatos das navegações, era uma coisa assim, mas já era meio viajante, complicado. Eu sempre tive bastante dificuldade de reconhecer. Tipo, no 3º ano, as pessoas ficavam tipo, esse texto tá falando sobre isso, isso, isso. Eu ficava tipo, mentira, gente, vocês estão vendo isso? Eu juro pra você que eu não entendi nada disso. Aí, tipo, agora eu já consegui enxergar mais alguma coisa, mas eu ainda tenho dificuldade. Então, fazer uma prova discursiva pra mim ia ser péssimo. Mas é bom, assim, é bom que a gente... Porque o que acontece? Existe muito pensamento principalmente vocês que fazem questões objetivas, existe muito pensamento de que a questão discursiva não serve, né? Que, não, se eu não vou fazer discursiva, para que eu tenho que fazer essa questão? E, assim, está super errado, porque uma questão discursiva pode facilmente se transformar numa objetiva. E se transforma, porque todas as provas se copiam, né? Antigamente, a gente tinha uma prova na UFRJ, era o vestibular da UFRJ, era o melhor vestibular que existia. Você fazia, por exemplo, vocês querem medicina, então a específica de vocês era biologia e química, mas era no nível hardcore pesado, entendeu? Agora, a prova de história, geografia, física e matemática era não específica para vocês. Então, a prova era mais leve. E várias das questões da UFRJ, né, da época em que existia o vestibular da UFRJ separado, várias dessas questões se transformaram em questões objetivas da UERJ, de Vassouras, que os caras aproveitam o material, entendeu? Então, questão é sempre reaproveitamento. É difícil ter uma questão 100% nascida da sua mente, entendeu? Então, há muito esse aproveitamento. As provas fazem muito isso, tá? Então, vamos voltar, para a gente conseguir responder a essas questões aqui. Quem seriam os tigres citados no 5º verso? Então, vamos lá. Vou voltar aqui.
Que tigres são esses, pessoal? Quem vocês acham que são? São as barreiras, né? As dificuldades. Fala mais. Vai, Milena, Sara, Tainá. Por que Tainá tá quieta hoje, hein? Não sei, tô. Tá. Pensa aí, quem seriam os tigres? E Nara acha que são os obstáculos, né? Amor que vence os tigres por empresa. Acho que é a dificuldade que a própria pessoa impõe. Então, os tigres são o quê? Desafios? Não. Os tigres são as pessoas que são vencidas pelo amor, cara. Meu Deus. Isso é uma metáfora. Amor que vence os tigres. Não são tigres, né? Aí, olha só, olha que bacana. Pela construção, quando fala amor que vence os tigres, vocês pensaram, vence os obstáculos. Mas vocês não pararam para pensar que ele está falando do amor e que ele foi... o amor em si vence os fortes, né? Porque o tigre é uma remetência de força. Quem disse que o tigre é um obstáculo? Vocês enxergaram assim, mas o tigre não é um obstáculo. Quer dizer, ele pode até ser, mas nesse caso, não. Nesse caso, assim, o amor é tão sublime que ele vence até os fortes. Entendem? Ou é muito fumado mentalmente? Agora, explicado tudo. É fumadex? Eu acho Fumadex. Ai. Mas acontece, galera. Então, os tigres, isso é uma metáfora, né? Os tigres. Fala para mim, um prato de trigo para 3 tigres tristes. Fala 3 vezes, vai. Eu já me enrolo tentando explicar a minha dúvida falando isso, então, só Jesus. Ai. Vai, Sara. Um prato de trigo para 3 tigres tristes. 3 vezes, vai. Mas não, fico gaguejando. Vai, Milena. Isabela tá aí, tenta Eu falar. estava tentando aqui falar sozinha, eu enrolei aqui o tigre com o trigo, com tudo. Ai, meu Deus. Os tigres representam os homens fortes. Vou botar aqui que isso é uma metáfora. Beleza. Questão 4. Observando os indicadores gramaticais, pode-se dividir o poema em 2 partes. As 3 primeiras estrofes se distinguem da última. Comente as características de cada parte. E aí? Vamos lá. Sobre os aspectos gramaticais. O que vocês têm a me dizer aí? Pode repetir. Sim, olha só. Aqui é o seguinte. Essa poesia está dividida. Gramaticalmente falando, as 3 primeiras estrofes se opõem à última.
quais são as realidades das três... Na verdade, qual é a realidade das três primeiras estrofes, observando os aspectos gramaticais. Então, quando fala de aspecto gramatical, né, no caso aqui, eu usei indicadores gramaticais, nós estamos falando de pronomes, de verbos, ok? É bom sempre vocês pensarem nisso. Essa realidade gramatical, da primeira, da segunda e da terceira estrofes, é uma realidade gramatical diferente da última estrofe. E aí eu pergunto a vocês, qual seria a diferença? Tem a ver com a questão dele, tipo assim, não sei se isso seria gramatical. Nos três primeiros ele fala sobre a pessoa e no último ele fala com a pessoa, o voz. Sim. Não, as três primeiras você diz que ele fala o quê? Tipo, não é bem uma pessoa, né? Mas é sobre, tipo, a coisa. Tipo, não sei explicar, tipo... Tá, mas ele fala na perspectiva o quê? Como assim? Na perspectiva? Ele fala sobre esse amor, né? De uma perspectiva, o quê? De uma perspectiva pessoal. Sim. Intimista, né? Porque a gente vê muita presença de primeira pessoa, não vê? Aham. Então, ó, nasci, não é isso? Render-me, meu coração, que não me foi, eu mesmo, minha brandura, pude fingir. Então, sempre a primeira pessoa, tá? É uma perspectiva mais intimista. Agora, quando ele fala, vós que ostentais a condição mais dura, temei, penhas, temei que amor tirano, onde há mais resistência, mais se apura. Aí parece que ele está falando com alguém, né? Que ele está fazendo uma interlocução. Então, ele passa de um sentimento intimista para um sentimento universal, tá? Que é para quem ele está falando. Só que isso é uma poesia. E para quem vai essa poesia? Para qualquer pessoa que a leia. Entende isso? Alô? Aham. Foi mal. Entende isso? Então, tipo assim, ó, os três primeiros, ele está falando muito dele. Né? A gente tem pronomes, verbos em primeira pessoa, aquela perspectiva super intimista. Aí, no último, ele usa voz. Só que aí o voz é com quem você está falando. Você falou muito bem. Você só não soube explicar, mas a ideia que você levantou é justamente a ideia da resposta. Então, aí você fala com alguém, mas com quem você está falando? Você está falando com qualquer pessoa que leia essa poesia e que entenda o amor como alguém, como uma pessoa, como uma lembrança de uma pessoa, como algo personificado. Então, se sai da perspectiva intimista, com as marcações dos pronomes e dos verbos em primeira pessoa, para uma perspectiva universal, visto que qualquer pessoa que leia isso vai se identificar, né, com esse sentimento. Entendeu? Vocês entenderam? Entendi. Sim. Beleza. Então vamos lá. Vou colocar aqui para vocês. Vamos colocar assim, nas três primeiras estrofes, a presença de primeira pessoa, denotando um tom intimista. A poesia. Já na última,
estrofe, o sentimento passa a ser universal, visto que o interlocutor da mensagem pode ser qualquer um de nós. Ali. É isso. Vamos para a última agora. Calma aí. Vamos para a última questão. Deixa eu só ver aqui. Nas 3 primeiras estrofes, há a presença de primeira pessoa denotando um tom intimista à poesia. Já na última estrofe, o sentimento passa a ser universal, visto que o interlocutor da mensagem pode ser qualquer um de nós que a lê. Show. Última questão. Qual é o consolo do eu poético expresso na última estrofe? Qual é o consolo que se tem? Essa ideia de mais pessoas também passarem por isso? Sim, mas que mais? Com relação ao sentimento. De que isso seja uma coisa positiva, a resistência seja uma coisa positiva para ter mais pureza do amor? Não ter mais pureza, mas fortaleza, né? Tipo, onde mais há resistência no amor, mais forte você vai ficar. Mais forte essa relação vai ser. Entende? Aham. Beleza, então. Vou botar aqui pra gente, ó. Tá aqui. Solo corresponde ideia de que quanto mais resistente for o amor, mais forte ele ficará e mais força a pessoa terá para enfrentar. Apareça. Então, o consolo corresponde à ideia de que quanto mais resistente for o amor, mais forte ele ficará e mais força a pessoa terá para enfrentar os obstáculos que porventura apareçam. É isso, bebê. Eu vou lá, que eu acho que a Paula acabou de chegar. E eu tenho que pedir para alguém pegar, porque eu não quero entrar em contato com ela. Vamos ver se o Vitor tem essa porra ou se não tem. Depois eu conto para vocês, tá? Boa sorte. Valeu. Pessoal, alguma dúvida? Ou podemos encerrar? Tudo bem. Só uma perguntinha. Em que momento o arcadismo pode ser usado na redação? O arcadismo que fala sobre razão, equilíbrio, vida no campo. Pensem aí. Fiquem com essa, não me respondam não. Fiquem com essa. Depois vocês me contam. Tá? Beijos.